Olá, meus amores! Antes de começarmos, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal se ainda não faz parte da nossa família e ative as notificações para acompanhar todas as emoções da novela. Agora prepare o coração, porque o capítulo de hoje está cheio de descobertas, segredos e uma grande reviravolta. Sueli conduz Adriana até o escritório de Ademir e revela que existe um segredo escondido naquele lugar há muitos anos. Segundo ela, o que está guardado ali pode ser suficiente para acabar de vez com o poderoso advogado. Ela afirma que quando menos esperar, Ademir será surpreendido por uma revelação capaz de deixar todos completamente perplexos. As duas permanecem escondidas no estacionamento subterrâneo, observando atentamente o momento em que Ademir deixa o prédio com seu carro. Assim que ele vai embora, Sueli mostra a chave do escritório e diz que finalmente chegou a oportunidade de revelar tudo o que sabe. Ela avisa Adriana para se preparar, porque o que verá mudará completamente sua visão sobre o vilão. Mesmo apreensiva, Adriana lembra que está sem qualquer disfarce e teme ser reconhecida por alguém. Ela comenta que se for descoberta, poderá ser presa novamente. Sueli, porém, insiste que aquela talvez seja a única chance que terão. Se desistirem agora, dificilmente conseguirão outra oportunidade. Depois de respirar fundo e reunir coragem, Adriana decide seguir em frente. As duas entram na associação e caminham pelos corredores completamente vazios. O silêncio do local aumenta ainda mais a tensão. Quando chegam à porta do escritório, Sueli segura a chave, olha nos olhos de Adriana e pergunta se ela realmente está pronta. Recebendo um gesto positivo, abre a porta e as duas entram. Lá dentro, Adriana observa cada canto da sala, mas não encontra nada que pareça importante. Tudo parece absolutamente normal. Sueli então caminha até um quadro pendurado na parede e pede que Adriana preste bastante atenção. Em seguida, retira o quadro do lugar e pergunta o que ela consegue enxergar. Sem entender, Adriana responde que não existe absolutamente nada ali, apenas uma parede comum. Sueli sorri discretamente, vai até a mesa de Ademir e aperta um botão escondido. Na mesma hora, uma placa começa a deslizar lentamente, revelando um enorme cofre embutido atrás de uma parede falsa. A surpresa toma conta de Adriana. Sem acreditar no que está vendo, ela conclui que aquele deve ser o esconderijo de todos os maiores segredos de Ademir. Sueli confirma e afirma que qualquer prova guardada ali seria suficiente para colocá-lo atrás das grades. Antes que consigam fazer qualquer outra coisa, as duas escutam passos se aproximando pelo corredor. Logo depois, reconhecem a voz de Ademir. Adriana corre até a janela, vê o advogado voltando e entra em desespero ao perceber que ele está vindo diretamente para o escritório. Sueli também entra em pânico e rapidamente puxa Adriana para trás da cortina. As duas permanecem escondidas enquanto Adriana, tremendo de medo, fecha os olhos e sussurra uma oração, pedindo para que não sejam descobertas. Ela teme perder a liberdade e voltar imediatamente para a prisão. Ademir entra na sala e logo percebe que algo está diferente. Ao notar o cofre exposto, estranha a situação e começa a desconfiar que alguém possa ter mexido em suas coisas. Mesmo desconfiado, observa atentamente todo o ambiente e, como não encontra ninguém, resolve verificar o cofre. Escondida atrás da cortina, Adriana abre uma pequena fresta para observar cada movimento do advogado. Com muita atenção, acompanha o momento em que Ademir digita a senha de segurança. Ela grava mentalmente cada número enquanto ele abre o compartimento. Quando a porta finalmente se abre, Ademir olha para dentro, encontra um grande objeto completamente envolvido por um pano e conclui que ninguém esteve ali. Convencido de que apenas apertou o botão por engano antes de sair, ele fecha novamente o cofre, digita outra vez a senha para bloqueá-lo e deixa o escritório. Assim que o advogado desaparece pelo corredor, Adriana e Sueli saem do esconderijo. Animada, Adriana revela que conseguiu decorar toda a sequência da senha. Sueli aciona novamente o mecanismo secreto, a parede se abre outra vez e Adriana repete exatamente os números que viu Ademir digitar. A porta do cofre destrava sem qualquer dificuldade. Diante delas aparece um enorme volume coberto por um pano. Adriana retira cuidadosamente o objeto do interior do cofre e, ao remover o tecido, as duas descobrem que se trata de um velho baú. Sueli fica completamente surpresa e pergunta por que Ademir esconderia um baú dentro de um cofre tão protegido. Adriana responde que a única forma de descobrir a verdade é abrindo aquele misterioso objeto. Sem perder tempo, ela levanta a tampa do baú. Logo de início encontra vários jornais antigos trazendo sempre a mesma manchete sobre a morte da esposa de Ademir e mencionando que ela havia deixado o pequeno Pedro.
Em seguida aparecem diversos laudos médicos relacionados à mãe de Pedro, formando um verdadeiro dossiê. Enquanto tenta entender o motivo de Ademir guardar toda aquela documentação, Adriana percebe que ainda existe muito mais material escondido ali. Mas o que elas encontrarão no restante do baú? E será que essas provas finalmente vão destruir Ademir? Assim que termina de analisar os primeiros documentos, Adriana percebe que o baú ainda esconde muitos outros segredos. Ela continua vasculhando o conteúdo e encontra um novo dossiê. Dessa vez, todas as informações são sobre Francesca. Entre recortes de jornais, fotografias e documentos antigos, uma manchete chama sua atenção. A estudante de direito havia morrido deixando um filho. Sueli então encontra um álbum de fotografias e, ao folheá-lo, fica surpresa ao ver várias imagens de Ademir durante o velório de Francesca. Ela estranha o fato de o advogado estar presente naquela despedida e questiona qual ligação ele tinha com aquela mulher. Adriana observa tudo com atenção e percebe uma coincidência inquietante. Tanto a mãe de Pedro quanto Francesca eram estudantes de direito. Sueli imediatamente lembra que também cursa direito e se assusta ao perceber que pode ter o mesmo perfil das outras mulheres que cruzaram o caminho de Ademir. As descobertas não param por aí. No fundo do baú, Adriana encontra um dossiê completo sobre Arthur Brandão, contendo fotografias, laudos médicos e documentos que nunca foram anexados ao processo que acabou levando Adriana para a prisão. Sem perder tempo, ela fotografa cuidadosamente cada página para garantir que nenhuma prova seja perdida. Depois de organizar novamente todo o material dentro do baú, Adriana percebe uma pasta escondida contendo diversos comprovantes de pagamentos feitos para Tom ao longo de muitos anos. Ao analisar as datas, ela conclui que Tom já trabalhava para Ademir muito antes do que todos imaginavam. Sueli pergunta qual será o próximo passo. Adriana responde que já sabe exatamente o que fazer. As duas deixam a associação sem levantar suspeitas. Do outro lado da rua, Francesca observa toda a movimentação à distância, preocupada, como se soubesse que acontecimentos ainda mais perigosos estão prestes a surgir. Ao chegar em casa, Adriana reúne Elisa, Toniel, Mal e mostra todas as fotografias tiradas no cofre. Todos ficam impressionados com a quantidade de provas. Quando Toniel vê a imagem de Francesca, leva um enorme susto e afirma reconhecer aquela mulher. Ele conta que ela aparecia para ele, como se tentasse transmitir alguma mensagem. Adriana fica sem entender e pergunta como isso seria possível, já que Francesca morreu há tantos anos. Toniel responde que acredita que ela ainda não encontrou descanso e que talvez esteja tentando revelar a verdade sobre tudo o que aconteceu. Determinada a descobrir mais, Adriana pede para Mal pesquisar todas as informações possíveis sobre Francesca. Depois de algum tempo diante do computador, ele faz uma descoberta surpreendente. O filho de Francesca é Joel, o rapaz que trabalha no restaurante de Nancy. Sem perder tempo, Adriana e Sueli vão até o restaurante e conversam com Joel. Ela explica que precisa saber tudo o que ele lembra sobre sua mãe. Joel responde que era muito pequeno quando ela morreu e que nunca soube exatamente o que aconteceu. Tudo o que recorda é que a polícia apareceu em sua casa e sua mãe já havia sido encontrada sem vida. Ao ouvir esse relato, Adriana liga imediatamente para Pedro e pede que ele vá até sua casa porque descobriu informações muito importantes. Quando Pedro chega, Adriana mostra todas as fotografias do cofre e explica tudo o que Joel contou. Aos poucos, eles percebem que as mortes da mãe de Pedro, de Francesca e o caso envolvendo Arthur Brandão possuem inúmeras semelhanças. Sueli então revela seu medo de também se tornar uma vítima, já que ela se encaixa exatamente no perfil das mulheres pelas quais Ademir costumava demonstrar interesse. Decididos a buscar respostas definitivas, Pedro e Adriana vão ao hospital onde foi emitido o atestado de óbito da mãe dele. O médico revela que no momento do exame foi encontrada uma substância específica no organismo da vítima e garante que se os documentos foram alterados depois, isso aconteceu sem sua participação. Ao mesmo tempo, Sueli e Joel conversam com o médico responsável pelo caso de Francesca e recebem exatamente a mesma informação. Logo depois, Pedro também confirma que a mesma substância foi encontrada no caso de Arthur Brandão. Com todas essas peças finalmente se encaixando, Adriana conclui que Ademir está diretamente ligado aos três casos. Pedro informa que seu pai está participando de uma reunião na casa de Pilar com toda a família Brandão. Adriana decide agir imediatamente. Ela, Pedro, Joel e Sueli chegam ao local acompanhados pela polícia. A reunião é interrompida e Pilar exige explicações pela invasão. Ademir empalidece ao ver Sueli e percebe que seus segredos finalmente vieram à tona.
Adriana anuncia diante de todos que encontrou o cofre escondido no escritório de Ademir. O advogado perde completamente o controle. Logo em seguida, Joel se apresenta como filho de Francesca, aumentando ainda mais o choque de todos os presentes. Pedro toma a maleta do pai e encontra um frasco contendo exatamente a mesma substância relacionada às mortes investigadas. Diante da prova, Ademir percebe que não tem mais como escapar. Sueli revela que ele sempre se aproximava de estudantes de direito e manipulava várias mulheres ao longo dos anos. Adriana completa dizendo que Francesca e a mãe de Pedro também foram vítimas dele. Sem conseguir negar as acusações, Ademir acaba preso. Enquanto é levado pelos policiais, tenta jogar toda a culpa sobre Tom, afirmando que ele sabe muito mais do que todos imaginam. Essas palavras despertam uma nova suspeita em Adriana. Convencida de que Tom esconde um segredo importante, ela decide segui-lo. No dia seguinte, disfarçada com boné, óculos escuros e roupas discretas, Adriana acompanha Tom de táxi. Depois de uma longa perseguição, ele chega a uma enorme casa em uma área rural. Escondida, Adriana presencia uma cena inacreditável. Uma mulher grávida recebe Tom com um beijo carinhoso. Logo depois, 2 meninos gêmeos correm para abraçá-lo, deixando claro que ele mantém outra família em segredo. Ela fotografa tudo sem ser vista. Em seguida, imprime as imagens e procura Helenice. No entanto, ao perceber que a amiga confia cegamente no marido, decide esperar o momento certo para revelar toda a verdade. Mais tarde, Adriana volta até a casa da mulher grávida, descobre que ela se chama Soraya e confirma que Tom também é marido dela e pai dos gêmeos. Após mostrar que ele não estava trabalhando como dizia, convence Soraya a acompanhá-la. Durante a festa de bodas organizada por Helenice, Adriana aparece de surpresa. Poucos instantes depois, Soraya entra acompanhada dos filhos e confronta Tom diante de todos os convidados. Helenice descobre que foi enganada durante anos. Soraya também percebe que vivia uma mentira. Revoltadas, as duas expulsam Tom de casa diante de todos, enquanto os convidados assistem à humilhação do homem. Sem demora, Adriana chama a polícia. Tom é preso pelos crimes relacionados à bigamia e também passa a responder pelas denúncias feitas pelas duas mulheres. Enquanto é colocado na viatura, ele encara Adriana com ódio, mas já não pode fazer absolutamente nada para escapar da justiça. E você, acredita que Adriana fez a coisa certa ao revelar toda a verdade sobre Tom e Ademir? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos e todas as novidades da novela.